Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosenberg e esse é o seu canal RB Mais História, pronto para mais uma grande aula sobre o processo de Revolução Industrial. E hoje nós iremos falar mais especificamente sobre os impactos da Revolução Industrial. Então hoje nós teremos a nossa aula 3, que será especificamente falando sobre os impactos da Revolução Industrial. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, dá aquela moral para o nosso trabalho, deixe o seu like, né? Ative as notificações, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe essa aula para que mais pessoas adquiram o conhecimento sobre esse importante fato da história. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora para a aula! Pessoal, vamos começar destacando já de início para vocês quais os nossos objetivos com a aula de hoje. Então, esses objetivos vocês sabem que são o nosso guia. É a partir desses objetivos que nós iremos buscar compreender todas as consequências da Revolução Industrial, os impactos da Revolução Industrial. Então, vamos entender a priori quais os nossos objetivos. Olha só, então, nós temos que perceber nessa aula de hoje, nós temos que perceber as consequências da Revolução Industrial principalmente, olha só, em três principais questões. E quais são as três principais questões que nós iremos dedicar a nossa atenção para entendermos? Vamos lá. Primeiro, nós temos que compreender de que forma a Revolução Industrial impactou nas questões econômicas. Acredito que essa seja a mais fácil de nós entendermos, né? Então, a Revolução Industrial ela teve caráter eminentemente econômico, embora ela afetou em vários outros setores da sociedade, isso também já é sabido por todos. Então, as três principais questões que nós temos que entender primeiro, os impactos na economia. Segundo, os impactos sociais. E terceiro, quais os impactos ambientais. Olha só, então nós iremos buscar compreender na aula de hoje de que forma a Revolução Industrial impactou nessas três questões, nas questões econômicas, nas questões sociais e nas questões ambientais. Então, vamos lá buscar compreender cada um desses objetivos. Então, vamos começar pelas questões econômicas, né? Então, vamos lá buscar compreender de que forma a Revolução Industrial impactou, teve consequências na economia. Vamos lá. Primeiro, surgimento de inúmeras indústrias, ou seja, com as revoluções industriais, e eu falo revoluções porque nós vamos ver que é um processo que aí vai ter a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, por isso a gente fala as revoluções industriais. Então, a partir dessas surgem muitas indústrias. Ah, professor, ainda não existe, antes da Revolução Industrial não existiam indústrias? Aqui a gente tem que entender algumas questões básicas importantes. Veja, o que a gente já sabe, nós já sabemos que a Revolução Industrial ela é um processo, certo? Então, e esse processo ele acontece durante vários anos e culmina com a invenção da máquina a vapor no século XVIII. Então, é a partir da invenção da máquina a vapor que nós dizemos que existe a Revolução Industrial. No entanto, esse processo já estava em curso, né? Já existiam, por exemplo, as manufaturas. Antes do século XVIII existiam várias manufaturas. Mas agora, no século XVIII, o que é que nós temos? Indústrias mecanizadas com máquinas a vapor. Por isso que nós dizemos aqui que surgem, né, inúmeras indústrias a partir do final do século XVIII com a Revolução Industrial. Né? Então, nós temos aí o surgimento dessas diversas indústrias.
tá bom? E com isso, consequentemente, você tem a invenção da máquina a vapor, o surgimento de inúmeras indústrias, é natural observarmos que vai acontecer o quê? Um aumento da produção de mercadorias. Isso é algo que é óbvio, nem precisaria eu estar falando para vocês. Você tem agora a máquina a vapor, que produz muito mais mercadoria do que as máquinas manuais. Você tem surgimento de um número cada vez maior de indústria. Qual é a consequência disso? O aumento na produção de mercadorias, certo? E uma dinamização cada vez maior do comércio, né? As relações econômicas, as relações comerciais são cada vez mais dinamizadas por esse processo, elas são cada vez mais dinâmicas, ok? Então, nós temos aqui o crescimento das dinâmicas comerciais. Um detalhe importante a ser destacado, é que uma coisa leva a outra, ok? Então, e resultado desses três elementos que eu destaquei anteriormente para vocês, surgimento de indústria, aceleração da produção de mercadorias, o crescimento das dinâmicas comerciais, com isso você tem a aceleração da urbanização das cidades. E por que nós temos a aceleração da urbanização das cidades, né? Por que nós temos isso? Porque cada vez mais pessoas migram em direção aos centros urbanos, aonde estão essas indústrias, em busca de melhores condições de vida, melhores condições de sobrevivência, migram em busca de empregos, né? Nós falamos nas aulas anteriores que houve aí na Inglaterra a política dos cercamentos dos campos. Muitos camponeses foram expulsos de suas terras e buscaram uma forma de sobrevivência nesses centros urbanos. Então, com esse aumento cada vez maior de indústria, você também tem um aumento da população urbana. Isso traz consequência, inclusive consequências sociais. Ora, com o aumento da população, você tem também o aumento do desemprego, o aumento da violência. Então, isso traz uma série de consequências. Então, observe que nós estamos falando das questões econômicas, mas isso também traz uma série de consequências nos âmbitos sociais. Por isso, é sempre importante termos em mente que esses três elementos que nós destacamos, as questões econômicas, as questões sociais e as questões ambientais, elas estão imbricadas, elas estão interrelacionadas, uma influencia na outra. Tranquilo? Pessoal, dando continuidade, nós iremos agora buscar compreender as consequências sociais, de que forma a Revolução Industrial trouxe impacto para as questões no âmbito social. De que forma isso aconteceu? Vamos lá, vamos buscar compreender isso. Olha só, alienação do trabalhador. O que significa isso, professor? O que significa dizer que o trabalhador ele foi alienado? Ora, nós já entendemos desde as aulas anteriores, desde a nossa primeira aula, na verdade, que com o avanço do processo industrial, houve uma divisão do trabalho. Eu coloquei essa ilustração aqui para vocês percebermos que agora, com o avanço da Revolução Industrial, o trabalhador ele não conhece mais todo o processo produtivo. Ele apenas sabe fazer uma parte do processo, como nós estamos vendo aqui, né, nessa ilustração. Eu dei exemplos anteriores, se fosse, por exemplo, em uma fábrica de sapato, o trabalhador, o operário, apenas saberia fazer uma parte do processo, ou seja, ele não sabe mais construir todo o sapato. Agora ele só sabe ou ele corta, ou ele costura, ou ele tira o molde. E por que a gente diz que a partir disso, então, houve uma alienação do trabalhador? Porque com isso, por esse fato dele só saber fazer uma parte do processo produtivo, ele se torna cada vez mais dependente de quem? Do seu patrão. O trabalhador agora não é mais o dono das ferramentas, não é mais dono da oficina.
toda a sua mão de obra é controlada pelo seu patrão. E por que a gente diz que ele também está alienado? Porque, por exemplo, se ele perder o seu trabalho, ele não sabe mais fazer todo o processo produtivo. O avanço da Revolução Industrial fez com que o trabalhador deixasse de ser dono da sua mão de obra. Então, ele não sabe mais fazer todo o processo produtivo e ele está alienado a esse sistema. Tá? Então, aqui, olha só, uma outra consequência social, uma mudança do estilo de vida das pessoas. Nós percebemos essa transformação na vida das pessoas não apenas dentro das fábricas, fazendo apenas uma parte do processo produtivo, por exemplo, mas as pessoas, a vivência das pessoas nas cidades, por exemplo, elas são cada vez mais alterada, há cada vez mais uma aglomeração de pessoas na cidade, né? A infraestrutura da cidade, elas são transformadas. Aí as pessoas vivem em cenários insalubres. O trabalhador vai trabalhar aí cada vez mais nas fábricas, 12, 14 até 16 horas por dia. Dependendo da cidade, o trabalhador não tinha descanso nem aos domingos, o que causava, por exemplo, muita briga, muita discussão entre os donos das fábricas e a igreja, né? Porque a igreja queria que o trabalhador tivesse domingo de folga para que pudesse frequentar a mesma. Então, é intensificado a vida das pessoas nas cidades. Essas pessoas, quando viviam no campo, por exemplo, poderiam controlar os seus horários de trabalho, trabalhar muito mais também, descansar. Mas agora, com o avanço do processo industrial, há uma transformação nesse sentido, né? Então, e isso vai fazer com que haja um aumento da pobreza, por exemplo. Mas por que vai aumentar a pobreza com o avanço da Revolução Industrial? Ora, nós já falamos anteriormente para vocês que as máquinas começam a substituir o trabalhador braçal, né? o trabalho humano, porque cada vez mais as máquinas mais modernas substituem muitos trabalhadores. É uma máquina fazendo o trabalho de várias pessoas, né? Então, isso é uma consequência, o desemprego e, consequentemente, o aumento da pobreza. Sem contar que a remuneração dessas pessoas era cada vez menor, tá? Com o avanço desse processo industrial, com o surgimento cada vez de máquinas mais modernas, o salário dos trabalhadores, dos operários, vão se tornando cada vez menor, porque esse trabalhador vai sendo considerado pelos seus patrões cada vez mais dispensável, né? Cabe destacar que nesse período não existiam leis trabalhistas que amparassem os trabalhadores, tá? Não existia aí salário, não existia uma jornada de trabalho fixa, não existia férias, tudo isso que nós conhecemos hoje não existia. Aqui nós temos uma ilustração de uma máquina engolindo o operário, para nós entendermos ainda mais sobre essa alienação do trabalhador, né? E a substituição desse trabalhador por essas máquinas. Essas ilustrações que eu destaquei aqui para vocês foram retiradas do filme Tempos Modernos, que é um filme do início do século XX, da década de 1930, que faz uma crítica aí ao processo industrial. Então, quem puder, assista a esse filme, Tempos Modernos, muito bom. Então, pessoal, em virtude de todo esse cenário, de todo esse contexto que eu estou destacando para vocês, houve o surgimento de movimentos operários. Apesar de que as greves eram proibidas, olha só, mais um detalhe importante, os operários não poderiam fazer greve, eram proibidas. Mas mesmo com toda essa restrição, com castigos físicos que os operários poderiam sofrer, como chibatadas ou sofrer porradas nas mãos, por exemplo, quando cometiam algum erro, né? Apesar de tudo isso, surgiram aí movimentos operários que começaram a lutar por direito, por melhores condições de trabalho. Nós destacamos aqui para vocês 3 movimentos principais, que foi o ludismo,
o cartismo e as trade unions. Nós iremos falar agora desses movimentos, mais especificamente. Vamos lá. Olha só, pessoal, o ludismo. O que foi esse movimento chamado de ludismo? Todos esses que eu destaquei para vocês, ludismo, cartismo, as trade unions, foram movimentos que surgiram na Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, né? Surgiram na Inglaterra já no início do século XIX, tá bom? Então, após alguns anos aí da Revolução Industrial, os operários começaram a se mobilizar e protestar contra os impactos da Revolução Industrial. E esse ludismo foi um movimento organizado por operários para, como vocês estão observando aqui nas ilustrações, qual era o objetivo desses operários? Quebrar as máquinas. Por que tem esse nome de ludismo? Porque acredita-se que esse movimento tenha sido organizado no primeiro momento por um operário chamado Ned Ludd. Daí o nome ludismo, tá ok? O objetivo, quebrar as máquinas, porque os operários acreditavam que essas máquinas eram as responsáveis pelo seu sofrimento. Era responsável pela perca dos seus trabalhos, eram responsáveis pela redução dos seus salários. Então, esses operários, eles se mobilizaram aí no início do século XIX, aproximadamente entre 1811 e 1816, e invadiam fábricas, ameaçavam os patrões e, principalmente, quebravam as máquinas. Então, foi uma forma que esses operários encontraram para protestar. É claro que eles acabaram sendo rechaçados pelo governo, mas percebo que com toda a opressão que existia, esses operários se mobilizaram para protestar. Tá certo? Então, esse movimento ele surgiu aí na cidade de Nottingham, mas se espalhou por toda a Inglaterra. Então, foi um movimento que teve ampla dimensão, inclusive, cabe destacar que já foi tema de prova de vestibular. Certo? Outro movimento operário foi o cartismo, que teve esse nome, ficou famoso por mandar carta ao parlamento inglês. Então, esse movimento mandavam cartas ao parlamento inglês fazendo reivindicações. Reivindicavam a criação de leis trabalhistas, reivindicavam, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, e um detalhe importante que eles reivindicavam era a participação política dos operários no parlamento, né? E por isso eles defendiam que o voto não fosse censitário, que o voto para poder ser eleito para o parlamento o voto fosse pelo sufrágio universal. O que significa isso? Primeiro, o que era voto censitário? Significa que só as pessoas que tinham uma certa condição poderiam votar. E o cartismo defendia que todas as pessoas pudessem votar e ser votados para participarem do parlamento. Esse movimento conseguiu alcançar o parlamento e conseguiu ter alguns êxitos, né? Não muitos, mas alguns. E com o avanço do tempo, os operários foram adquirindo alguns direitos trabalhistas. Claro, não foi da noite para o dia, mas com o avanço do tempo, com o passar do tempo, foram conseguindo alguns direitos, tá certo? Aqui nós vamos falar agora sobre as trade unions. Aqui nós temos algumas ilustrações que são manifestações de trabalhadores. Essas trade unions é como se fosse, vamos pegar o exemplo do Brasil, é como se fosse sindicatos de trabalhadores, embora essas organizações de trabalhadores fossem proibidas. Então vejam só o grau de reivindicação dos operários, mesmo com a proibição. Observem que houveram aí várias manifestações desses trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho, em busca de melhores condições de salário, entre outras coisas. Tranquilo? Pessoal,
partimos para a última parte da nossa aula, que é sobre os impactos ambientais. Eu acredito que esse seja o mais fácil de nós conseguirmos compreender, ou seja, entender de que forma o avanço da Revolução Industrial tem impacto no meio ambiente, na natureza, né? Então, a gente já começa observando que uma das principais coisas que essas indústrias trouxeram a priori foi a poluição, né? As cidades, olha só aqui essa ilustração de uma cidade da Inglaterra no início do século XIX, né? Uma cidade completamente poluída aí pela chaminés da cidade. Também você tem a destruição da fauna e da flora, ou seja, das florestas, a destruição dos animais, porque era da onde eram retiradas as matérias-primas para o uso nessas indústrias. Você tem aí, por exemplo, também a poluição e a destruição dos recursos hídricos, né? Os rios vão sendo destruídos, vão sendo poluídos, e a Inglaterra foi pioneira nesse processo. E como consequência da poluição, da destruição da fauna e da flora, você tem uma coisa que perdura até os dias de hoje, que é o superaquecimento do planeta. Vocês sabem que o nosso planeta cada vez está mais quente e esses danos ambientais acabou impactando até mesmo na camada de ozônio do nosso planeta. Isso traz sérias consequências na saúde dos seres humanos e também dos animais. Então, aí você tem a destruição dos biomas e uma coisa que a gente tem evidenciado cada vez mais, que são as mudanças climáticas como resultado do avanço do processo industrial. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, nessa aula de hoje, nós observamos os impactos da Revolução Industrial, principalmente baseado em 3 questões básicas, que foi a economia, as questões sociais e as questões ambientais, beleza? É claro que nós estamos pensando nessas nossas 3 aulas na Revolução Industrial, que acontece no primeiro momento, poderíamos dizer na primeira Revolução Industrial, certo? A segunda Revolução Industrial e a terceira nós iremos compreender dentro de outras temáticas, como, por exemplo, a corrida imperialista e outros temas que nós iremos discutir aqui no nosso canal. Pessoal, hoje nós chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Deixa aquela moral lá, se possível, dá o like no nosso canal, né? Ative as notificações, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe esse vídeo, beleza? Obrigado, fui!